Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 43 ao capítulo 45, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Só Deus resgata Israel, isso mesmo, né? E vai ser em meio a este sofrimento que nós muitas vezes experimentamos a bondade de Deus. Israel estava distante de Deus e precisou esse momento para eles serem resgatados na sua essência. Isso mesmo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Gente, olha que declaração poderosa, não é? E ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sébina por ti. E ele diz mais, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, eu que criei para minha glória e que formei, eu os fiz. Traze o povo que ainda tem olho e é cego e surdo e ainda tem ouvido. Todas as nações congreguem-se, os povos reúnam-se, que dentre eles podem anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresentem suas testemunhas e por elas se justifique, para que se ouça e se diga, a verdade é. Vós sois minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor. Que coisa poderosa isso, não é? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas. Diz o Senhor Deus, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que declaração poderosa, não é? Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esta declaração, sobre este pertencimento aqui, ó, no nosso versículo do dia. Depois você vê lá que quão extraordinário é e que segurança extraordinária nos traz esta verdade. Continuando, ele fala assim, diz o Senhor que vos redime, ó Santo de Israel, por amor a vós enviei inimigos contra a Babilônia. E todos os que farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. E assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas da vereda. E os fez sair, o carro, o cavalo, o exército, a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço nova todas as coisas, e que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo.
Os animais do campo me glorificarão. E os charcais, filhotes de avestruz, porque porei águas no deserto e nos rios, o ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E o povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. E, finalizando esse capítulo, ele vai falar sobre a misericórdia de Deus, que já, vimos aqui que é grande para conosco. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não dei trabalho com oferta de manjares e te cansei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromática com aquela gordura dos teus sacrifícios, me sacrifizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com a tua iniquidade. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, os teus pecados não me lembro mais. Desperta-te a memória, extremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possais justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. 44, o Senhor é o único Deus, é isso mesmo. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhis, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Que coisa maravilhosa, né? Você vê aqui quase que ele tornando a repetir expressões, de pertencimento que ele falou no capítulo 43. Porque derramei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros, junto às correntes de água. Um dia eu sou o Senhor, o outro chamarás o nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou o Senhor, e por sobrenome tornará o nome de Israel. E assim diz o Senhor, o rei de Israel, seu redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Que coisa extraordinária, não é? Pois bem, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci os mais antigos povos? Que declaração exponha perante mim? Que anuncie essas coisas futuras, coisas que hão de vir? Eu vos assombreis, não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo no vulo fiz ouvir, não vulo anunciei? Vós sois minha testemunha, não há Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Que coisa maravilhosa, não é? Quando você vê um Deus tão extraordinário, é como diz aqui Isaías, a idolatria é uma loucura diante de um Deus tão presente e tão poderoso. Pois bem, todos os artifícios de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas não valem nada, nem entende para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus com fundição, uma imagem de escultura que não tem nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os artífices, os artistas, não passam de homem. Ajunta-se todos, não passam de homem. Que eles se apressam, espantem-se e sejam um a um envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo de martelo
e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falha. Não bebe água e desfalece. O artista em madeira estende o cordel e com um lápis reforça a imagem, alisa com a plana, marca com um compasso, faz a semelhança, a beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedro, toma cipreste, um carvalho, fazendo escolha da árvore do bosque, planta um pinheiro, a chuva o faz crescer. Tais árvores servem o homem para queimar. Como parte de sua madeira se esquenta e coze o pão. E também faz um Deus. E se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade dessa madeira queima no fogo, e com ela ele cozinha a carne para comer, assa o pão, farta-se e também se esquenta com o calor da madeira. Já me aguento e contemplo a luz. Então o resto faz um Deus, uma imagem, uma escultura e se ajoelha diante dela. Livra-me, porque tu és o meu Deus. Não sabem, não entende, porque se grudarem os olhos para que não veja, o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não tem conhecimento e nem compreensão para dizer: metade queimei, cozi pão em sua brasa, assei sobre elas carne e comi. Faria eu o resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta da cinza e o seu coração enganado o iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer: não é mentira aquilo que confio. Gente, que coisa forte, não é? Que ilusão. E é tão triste, porque olha que Deus extraordinário nós temos. Um Deus que criou todas as coisas, que se relaciona comigo e contigo. Como que as pessoas querem substituir esse Deus tão presente, tão vivo, tão real, por uma imagem inconcebível? Pois bem, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, Israel, porque és o meu servo e eu te formei. Tu és o meu servo Israel, e não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, dos teus pecados como a nuvem. Torna-te a mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosque e todas as árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te remiu, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que te faço todas as coisas, que sozinho estendi o céu. E sozinho espraiei a terra. Que desfaço sinais dos profetizadores, de mentira enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo da profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E que digo a Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirei tudo o que me apraz. Que diz também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. E Ciro, se torna aqui, como você já viu o prenúncio, o libertador de Israel. Então, como eu falei ontem, nós estamos agora na parte do livro de Isaías, que nos traz aqui, o conhecimento, um consolo, uma esperança, porque estamos aqui falando do exílio babilônico, que se tornou, um período de 70 anos. Então,
profeta Isaías, ele profetiza sobre esse tempo, né? E ele vai falar: assim diz o Senhor ao meu ungido Ciro, que tomo pela mão direita para abater as nações ante a minha face, para descingir o lombo dos reis, para abrir diante as portas que não se fecharão. Eu, adiante de ti, endireitarei o caminho tortuoso, quebrarei portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascer do sol e ao poente que, além de mim, não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Gente, algumas pessoas entram em parafuso quando lê esse texto da palavra. Porque numa concepção, né, muito inocente e muito ingênua de não conhecer as Escrituras, as pessoas acham que o bem vem de Deus e o mal vem do diabo. Mas não. Isaías aqui nos fala que é Deus que forma a luz e as trevas. É Deus que faz paz e cria o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Jó fala isso. Eu recebi de Deus o que é bom e não vou receber aquilo que é mal. Ele fala sobre isso, não é? Então, não atribua, por exemplo, o mal ao diabo. Ele não tem poder de criar nada. Deus, sim, é o Deus Todo-Poderoso e tudo está sob o controle dele. Não esqueça disso. Pois bem, destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abram a terra e produza salvação. Juntamente com ela, brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. E daquele que conhece como eu sou o Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos, acaso dirá o barro em que lhe dá forma que fazes, ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dá à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra, criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e a todos os seus caminhos endireitai. Ele endireitará a minha cidade e a libertará, e os exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia, os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão e irão de grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-á e serão confundidos todos eles, cairão na ignomia os que fabricam ídolos.
Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não serei envergonhado, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que te criou, ó céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não há e que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. E, mais uma vez, ele vai continuar falando sobre a questão dos ídolos, né? Para finalizar o capítulo 45. Ele diz assim: não te falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra, disse a descendência de Jacó, buscar-me em vão, e eu, o Senhor, te falo e proclamo o que é direito. Congregai-vos, vinde, chegai todos juntos, vós que escapaste das nações, não sabe que carrega o lenho, a sua imagem de escultura, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar? Declararei e apresentarei as vossas razões, que tomem conselho um com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? E quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo, Salvador, e não há outro Deus além de mim. Olhai para mim e sede salvos, e vós todos do limite da terra, porque eu sou o Senhor, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça, força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Isso mesmo. E amanhã nós vamos ver a queda do Deus da Babilônia. Deixa eu orar para você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e como é bom, sabemos que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é presente, um Deus que é real, um Deus que cuida, um Deus que promete caminhar conosco aqui nessa terra, nos dando a identidade de filho, através de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, colocamos diante de Ti tudo que temos e somos e declaramos que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outro e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.